Muito bom, vamos lá com a lesson 23. Mais objetos para a gente ver. Mechanic, algumas profissões aqui. Mechanic, mechanic, mechanic. Secretary, olha o ritmo. Secretary, secretary. Biz, lembra business, o U som de E, então businessman, businessman, businessman. Cop, cop, é gíria, policial, tira, né? Lembra Robocop, alright? Aquele som de A, não confundir com xícara, cup, cup, cop, cop. Business, aí que tem o business, alright, o som de E, business. Interessante, business, temos negócio, mas também serve para assunto. Então você pode ter uma family business, que é uma empresa familiar, mas também você poderia dizer, por favor, aguarde lá fora, nós temos uma reunião aqui para tratar de family business. Assuntos de família, ok? It's my business, é meu assunto. Ou it's my business, é meu negócio, minha empresa. Então serve como empresa, mas também é muito comum usar como assunto, ok? What's your business? Né? Qual é o seu emprego? Não. Qual é o seu assunto? O que você quer? Então, business muito usado assim também. Business. Station. Station. Station, qualquer estação, menos as estações do ano, uma estação de trem, ônibus, todos aí, station, space station, ok? Gas station, gas station, gas station. Watch, watch, watch é o verbo to watch, mirar, assistir, quando criaram relógio de pulso, criaram wrist pulso, wristwatch. Que é realmente o nome, mas encurtamos e tiramos o wrist, falando só o mira, em vez de mira pulso, é só o mira, que é um watch. Relógio em geral, clock, clock, lembra? 5 o'clock, 6 o'clock, é 5 no relógio, literalmente, a clock, clock então. Television, television. Street, street, street. Gas. Gas vem de gasoline, cortamos para gas. Britânicos chamam de petrol. Okay. Gas. Flour. Flour. Uma dica curiosa, flour é também usado para, escrito de outro jeito, mas para farinha de trigo. Flour. Air. Air. Expiramos o air. Right. Nossos verbos, palavras de ação, no presente e no passado. Have, possuir. E o passado, had. I had a horse last year. We had to study French. Understand. Lembra aqueles verbos na cabeça? Understand, understand. Passado, understood, understood. I never understood that judge. She understood you. Sell, se dá algum objeto, recebe dinheiro por ele. Sell, passado, sold. I sold my house. They sold their animals. O D entrando no TH de there. Sold their animals. Agora você dá um dinheiro e recebe alguma coisa. Buy. E o passado, bought. Interessante, treina, lembra o buy com você geralmente compra ou compra uma. Buy a car, buy a house, buy a book. Passado também, bought a car, bought a house, bought a bicycle, bought a motorcycle, alright? Bought, então, we bought a new clock. He bought a television. Continuando, vamos ver nossos qualifiers. E a entonação, para ser bom usar a entonação. Almost, pense no seu almoço. Almost, quase chega lá, almost. To, sim, a mesma pronúncia dos outros to's que tivemos, cuidado, são muitos to's em inglês, tem que definir qual é qual. É o to número 2, é o to entre dois verbos, é o to para, ok? É esse to aqui, ok? No final de frase, então, para dizer também, colocamos o to. Continuando, also. Agora, to e also, mesma coisa também.
É aquela coisa, to no final de frases, also no início ou no meio. Lembra que tivemos yet e still, qualificador de quanto, ainda, né? Eu ainda preciso fazer isso, still, e no final eu preciso fazer isso ainda, yet. Então, mesma ideia, to e also, preciso fazer isso também, to, eu também preciso fazer isso, I also need to do this. Então, é aquela coisa. São duas palavras para a mesma coisa, depende só do posicionamento. Minha dica para vocês, pelo menos aprende uma dessas formas, aí você domina o uso de também, que a gente usa also e to também. Ok, continuando. Juntamos every com thing, cada coisa, todas as coisas, fica everything. Everything, everything, everything. Só relembrando, all, quantia absoluta, all, tudo de uma vez. Olha um adjetivozinho aqui, alone. Esse é diferente de by myself, by yourself, by himself. Quando alguém faz alguma coisa sem a ajuda dos outros, sozinho. Esse alone é sozinho mesmo. Sai daqui, todo mundo. Eu quero ficar alone. Okay? Então esse é o seu alone. Continuando expressões para o final do ano, pode ser útil essa expressão aqui. Merry Christmas. O T é mudo, não pronuncia esse T. Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy Birthday. Happy Birthday. A gente pergunta sobre por que nós temos Merry, feliz, e Happy, feliz. Vários tipos de feliz. Exatamente. O Merry era um tipo de felicidade que hoje em dia, nesse mundo mais plastificado e sem muita emoção, não usamos mais. Porque Merry era uma palavra antiga. É interessante que ficava junto com a palavra gay, que gay se evoluiu para ser ainda é alegre para cima, mas obviamente usamos para homossexualismo e puxou para esse lado. Agora, Merry era do mesmo barco. Merry era jovial, para cima, alegre, uma felicidade bem real. Então, hoje em dia, basicamente só serve para Natal. É a época que as pessoas estão alegres, aquela felicidade, sem querer nada de ninguém, só jovial. Então, Merry é usado para isso e basicamente só sobrou para Christmas os outros Happy, feliz aniversário. Quem está feliz em passar mais um aniversário? Então, Happy é um pouquinho menos verdadeiro. É uma felicidade meio falsificado. Happy. Ok. Essa é a diferença. Right? Be happy and merry. Continuando, really, de fato aconteceu isso, really, I really need your help, you're really a good person, de fato, sem mentira, ok? Agora, mesma palavra, mas outra entonação e outro significado, expressão bem comum. Really? Os fofoqueiros adoram usar isso. Oh, me conta mais, really? Foi assim? É mesmo? Really? Ok, então esse é o outro uso aí para really. Continuando, are you married? Are you married? I'm single. I'm single. She is tired. Tired. Não vai tired. Pela escrita é tired. Só um D no final. She's tired. It's hot. It's hot. Interessante notar aí. Olha o seu ator sendo usado. No inglês tem que usar o ator. Em português, está quente. No inglês, o que está quente? Cadê o ator? Ele está quente, ela está quente, o clima está quente. It. Alguma coisa neutra, it's hot, ok? Alright, para terminar hoje vamos ver nosso grammar. Nós temos nossos últimos 2 verbos auxiliares. Grande cerimônia hoje, nós vamos entregar os seus últimos 2 verbos auxiliares para colocar no seu cinto de utilidades e estar então armado para fazer o seu inglês funcionar do jeito que você quer, colocando os verbos auxiliares e utilizando-as, ok? Vamos só olhar aqui no quadro rapidamente, para a gente só lembrar vocês desses verbos auxiliares, encaixá-las aqui. Alright, temos o primeiro aqui, would. Mesma pronúncia que nós vimos com could, lembra? Não erra essa pronúncia, é a mesma coisa que good, aquele som do soco na barriga. Good, could, would, ok? Sim, é a mesma pronúncia de madeira, would, ok? Would, muito bom. Agora, would é o nosso verbo auxiliar, tem aí, é usado para formar o condicional. Agora, chamamos de condicional porque cria condições. Lembra, os verbos auxiliares estão criando efeitos ou coisas, mexendo com o verbo, com a ação que está acontecendo. Então, esta vez eu quero pegar esta ação, por exemplo, comer. Eu quero dizer que tem condições. Em português fica o seu ia. Comeria, se as condições estivessem certo. Iria, se tivesse uma carona. Estudaria, se tivesse um livro. É aquele, se tivesse as condições. Ok? Então esse é o efeito.
I would eat. You would speak. Você falaria se soubesse falar. Okay? Então esse é o efeito que esse would está fazendo em cima do seu verbo. He would like. Ele gostaria. Se tivesse as condições. Uma rápida dica, vamos só separar esses verbos auxiliares. Rápida dica, nós ainda veremos a palavra if, se tivesse as condições. Esses dois são muito usados, entendeu? Faria tal coisa se tivesse as condições. Okay? É só uma dica. If vem depois, mas já pode assimilar isso. Alright? Temos o verbo auxiliar would, sim, igual que nós vimos com o will. A contração é feita. Esses verbos auxiliares gostam de namorar com atores, embora não tenham nada a ver com atores, mas é assim que é feita. I, apóstrofe D, fica I'd eat. You'd, apóstrofe D, you'd speak. He'd like. Mas não esquecem, embora está sendo juntado com o I, eu prefiro que vocês pensam nesse D assim. I'd eat. Ele está vindo aqui ainda, antes do meu verbo. Para vocês é mais fácil entender, porque em português pegamos o verbo e fazemos o efeito aqui, no final. E no inglês pegamos o verbo e fazemos o efeito aqui, no início. O efeito para fazer o condicional é um D. Então, no português é o ia. Comeria, no inglês, de comer. De comer. De falar, de gostar, em vez de gostaria, ok? Então é importante você associar esse D, o som. Mais uma vez, pegamos um verbo auxiliar igual fizemos com will, um verbo auxiliar grande, quebramos e tiramos só o sonzinho de um D. Então, embora o verbo auxiliar é would, na verdade, no seu uso, principalmente aqui no afirmativo, vai ficar só o som de um D. He'd like. She'd speak, you'd go, e todas as formas. My son need. Meu filho precisaria. Na pronúncia, na escrita, tudo bem, tem que aparecer a palavra, mas quem vai falar para você vai se dizer só um D. My son need. O que é esse D que ele falou? Ele não fala um would? Não, ninguém fala would. Okay? Então prestem atenção, eu estou te ensinando. O L, o will vai ficar só o som de um L e o would vai ficar só o som de um D, quando é usado aqui no afirmativo. Muito bom. Nosso negativo e interrogativo, sabemos que é sempre a mesma coisa. Antes do meu not aqui, I would not eat, eu não comeria, aí ó, vindo aqui antes do not, podemos fazer a contração wouldn't eat, ok? E no interrogativo vindo antes, would you like? Então mais um verbo auxiliar para treinar com todos os seus atores. Muito bom, então, vamos ver os exemplos. Escrito completo, mas treina só o som do D, né? We'd like to see her. Like. Tem que acostumar o seu ouvido. Gente, ninguém vai chegar e dizer we would like to see her e dizer o would todo. Vai ser só aquele Dzinho. We'd like to see her. Só o D, ok? Então acostuma com isso. They'd work with us for sure. I'd visit more, but I don't have time. She'd prefer, so did prefer, she'd prefer to go there tomorrow. Alright, nosso último verbo auxiliar. Temos aí should, mesmo som, would, could, good, should, ok? Should. Vamos ver o should. Should eu vou colocar aqui embaixo junto com o can e o could, ok? Should e o can são verbos auxiliares que não são usados para criar um efeito. Eles significam alguma coisa, inclusive em português são verbos. No inglês é um verbo que aparece do lado de um verbo para ajudá-lo, então chamamos de um verbo auxiliar e entra aqui nesse grupo. Should então significa dever, ok? Não é dever dinheiro, é deve fazer algum verbo, ok? Should eat, should speak, should go, ok? Não temos uma forma curta, tem que usar a palavra toda. Should speak, should like, should need, should be, deve ser, ok? Então, o seu último verbo auxiliar para treinar. E não adianta só treinar os verbos auxiliares sem entender o efeito ou o que eles estão fazendo.
Treine os seus verbos auxiliares com verbos, é o verbo que eles estão auxiliando, e entende, na hora que você usar um L, opa, eu estou falando do futuro. Usando o D, estou colocando condições. Usando should, estou dizendo que deve fazer esse verbo. Eu estou usando can, eu estou dizendo que pode fazer esse verbo, ok? É o efeito que o verbo auxiliar está fazendo em cima do verbo. Importantíssimo, vocês já têm todos os seus verbos auxiliares, treinam. Agora, uma rápida observação interessante, e muitas pessoas gostam de comparar o inglês britânico com o norte-americano. Os britânicos têm mais uns 5 ou 6, talvez até 10 não, mas uns 5 ou 6 verbos auxiliares, okay? Que norte-americano já eliminamos. Okay? Eu já mencionei isso. São coisas como, por exemplo, can, que existe may também, é um outro tipo de poder. Em vez de ter 2, nós juntamos e fazemos só can, ok? No inglês norte-americano. Então, é um processo de evolução. O norte-americano já evoluiu, pegou aquele idioma e achou umas coisas meio redundantes e cortamos fora. Então, sumiu alguns dos verbos auxiliares, né? Por exemplo, shall, né? E o may, e o might, ok? Esses, basicamente, norte-americano não usa e vocês realmente não precisam se preocupar com isso. Não que deveríamos ignorá-los, mas com o tempo vocês vão ver um ou outro lugar alguém usa, mas para a gente não ficar esquentando a cabeça, este é o nosso grupo de verbos auxiliares, ok? Não esquece de treiná-los. O seu negativo, mesma coisa, só coloca aqui should not eat, não deve comer, podemos juntar shouldn't, fazendo a contração aqui antes do ator. Should you, should she, olha só esse, né? Deve ela fazer tal coisa, should she, should I, should you, should we. Então, vocês têm todos os seus verbos auxiliares, vocês estão armados, treinam, você tem que ser rápido e colocar no lugar certo para afirmar, no lugar certo para negar e no lugar certo para interrogar, e usar exatamente na hora e saber qual é o verbo auxiliar que você está usando e o efeito que está surtindo. Vamos só ver as frases então. You should finish your homework. He should sell his car now. She should never drink so much. I should take you to your house. Muito bom. Alright, e daí você tem do lado, então, os seus verbos auxiliares. Pega essa lista, treina, não esquece. Os seus frames estão aí para vocês treinarem tudo isso. E já em frases para o seu dia a dia que você já treina. Então, treina os seus frames. Repete. Lembra, gente, é repetição. A gente quer memorizar esse código. E o único jeito de memorizar as coisas é repetir muitas vezes, ok? Repete ouvindo, repete falando, ok? Muito bom, encerramos, então, o nosso Lesson 23, não era? Ok, então, continuamos, vamos para o próximo.